Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus hoje nos ensina uma lição bonita, uma lição interessante que nós não podemos deixar cair no vácuo, nós não podemos deixar passar despercebido. Qual é? Pedir ao nosso Pai do céu aquilo que necessitamos para nossas vidas. É interessante a gente pensar, né, que Deus, nosso Senhor, sabe tudo. Ele sabe até do que nós de fato necessitamos. Mas é importante, Jesus chama atenção para isso, que nós peçamos, que nós façamos nossa oração e súplica e imploremos do Pai o que é necessário para nós. É interessante também a gente pensar que hoje em dia nós estamos vivendo uma situação um tanto quanto interessante, eu diria. Interessante. Por quê? Porque as pessoas, elas querem que a gente descubra, adivinhe o que elas estão necessitando, o que elas estão passando. Por exemplo, você vai trabalhar e aí seu colega de serviço está com a cara fechada, então você tem que descobrir e adivinhar que a noite dela ou que o dia dela não foi bom, que o final de semana dela não foi bom, e aí essa pessoa tá com a cara fechada e tudo, e aí você tem que ir com todo, com toda gentileza, com toda delicadeza, para não piorar mais a situação. Ela não falou para ninguém, essa pessoa não falou para ninguém o que estava acontecendo. Apenas chegou emburrada e agora todo mundo tem que adivinhar que ela está emburrada e por isso ninguém pode mexer com ela. Ou então, às vezes, a esposa fecha a cara pro marido e o marido diz assim: Mas será o que aconteceu? Então, ele tem que adivinhar o que a esposa tem para poder, de certa forma, dar a volta, né, reconciliar. Ou então vice-versa, né? O esposo chega em casa brigando e tudo, e a esposa fica: será o que aconteceu? Será o que aconteceu? Ou então os filhos com os pais ficam nervosos e brigando, e a mãe mais o pai fica: será o que aconteceu? Por que que ele está brigando? Ainda mais quando o pai ou a mãe são de idade, né? São idosos, e aí eles ficam sem entender, será que fui eu que fiz alguma coisa que irritou ele, que irritou ela, e por isso eles estão brigando comigo? Será o que aconteceu? Então as pessoas querem que a gente descubra as coisas. O mesmo vale dentro da igreja. As pessoas chegam com a cara fechada e eu já falei, e não sei de quê. E você fica, nossa senhora, meu Deus do céu, por que isso, gente? E aí a pessoa quer que a gente descubra, que a gente adivinhe que ela não gosta daquilo. Ou então até mesmo o próprio padre, né? Eu disse que eu não gosto desse trem, eu não quero. E aí você fica, meu Deus do céu. É importante a gente falar, é importante a gente comunicar,
Deus sabe tudo, mas Jesus disse: peça, fale com Ele. A mesma coisa é entre nós. Como é importante o diálogo, como é importante a gente conversar. Se eu estou emburrado com alguém, salvo se esse alguém já sabe de antemão por que que eu estou emburrado com ela, né? Então, é bom que a gente mostre para essa pessoa o que está acontecendo por meio de um diálogo, por meio de uma conversa franca, sincera, verdadeira e amistosa. É importante a gente se comunicar do mesmo jeito que a gente chega feliz diante de uma pessoa. Se a gente chega chateado, a pessoa tem o direito de saber. Não simplesmente começar ali o dia, ó, gente, hoje eu não tô bom, e não conversa comigo, não. Mas o que aconteceu? É alguma coisa, algum problema, alguma situação que nós podemos ajudar? Não. Aí a pessoa fica calada, emburrada, de cara fechada, e aí os outros têm que descobrir o que ela está sentindo. Não é assim que funcionam as coisas, né? Nós temos que aprender a sermos mais comunicativos. Nós somos pessoas de comunicação. A comunicação, a linguagem é uma de nossas características humanas. Nós nos comunicamos com tudo e com todos. Então, nada desse negócio de ficar achando que o outro tem que descobrir o que está passando comigo, seja bom ou seja ruim, e aí ele tem que me respeitar dentro daquilo que eu estou passando. Repito, salvo se for uma coisa comum que todo mundo sabe o que está acontecendo. Fora isso, não tem que haver a comunicação. Como eu disse para vocês, Deus ele sabe tudo, ele conhece tudo, mas ele quer que nós nos comuniquemos com ele, que nós entremos num diálogo com ele, que nós expressemos o nosso querer, a nossa vontade, para que ele julgue se vai ou não nos atender em nossa necessidade. O mesmo somos nós. Se nós sabemos como as pessoas que estão em nossa volta vivem e compreendemos situações diversas, é uma situação. Mas a gente também não pode julgar. Então, às vezes, eu até comentava aqui com a secretária de nossa paróquia, né? Eu dizia para ela, nós temos que ter muito traquejo, muito carinho, muito cuidado com as pessoas, porque a gente não sabe o que acontece do muro para dentro da casa das pessoas. Da rua, do muro para a rua, a gente sabe que a pessoa é aquilo. Mas do muro para dentro, eu não sei o que aconteceu lá dentro. Talvez as pessoas chegam aqui na secretaria e aí já vêm armadas para brigar, para xingar, para poder até agredir com palavras grosseiras. E aí a gente tem que estar pronto para desarmar essa pessoa com carinho, com ternura, com atenção, com educação. Meus irmãos, minhas irmãs, é disso que Jesus está falando hoje. Como é importante a gente se comunicar. Como é importante a gente falar as coisas para pessoas. Principalmente pessoas que estão em volta de nossa casa, de nossa família. Não adianta você acordar emburrado, né? A senhora levanta emburrada e eu sei que tem muitas dessas mulheres aí que tem essa mania, né? Que levanta cedo e fica com a cara fechada e vai lavar louça e batendo um prato no outro e a tampa na outra e o marido mais os filhos ficam, vixe, nossa senhora, ela hoje está com raiva. Por que que ela está com raiva é que ninguém sabe. Aí vai descobrir. Ah, é porque tá naqueles dias dela lá, não sei como é que fala, né? Aqueles dias que elas ficam bastante sensíveis. Então, isso não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos que parar com essa frescura de achar que o outro tem que descobrir, tem que adivinhar que hoje eu não estou bem. Eu posso até falar: olha, gente, hoje eu não estou bem. Eu estou passando por um momento difícil financeiro. Eu estou passando por um momento difícil na minha saúde. Eu estou passando um momento difícil com minha família. Enfim, não sei qual é o problema que qualquer um de nós venha estar passando. Mas aí deixa a pessoa avisada. Porque senão, o que acontece? A gente culpa os outros. A gente começa a condenar os outros por aquilo que eles não têm culpa. Ninguém tem culpa de vida ruim sua, não, uai. Então, você tem que começar a separar, a discernir as situações. Porque senão, você vai gerar um problema atrás do outro. O mesmo vale para quando a gente está bem, né? Então,
se você está feliz, se você está bem. Nossa, hoje eu estou tão feliz. Por quê? Porque eu vou fazer uma viagem, porque algum parente meu vai chegar, porque eu consegui aquilo que eu estava querendo. Pronto. Então, é bom comunicar com as pessoas. A realidade de hoje é, vou dizer para vocês com muita caridade, que por meio dos WhatsApp, essas coisas todas do meio de comunicação que a gente tem, nesses meios de comunicação modernos que a gente tem, então a gente começa a pensar que a gente se distancia de quem está próximo e se aproxima de quem está longe. A gente conversa com gente que mora do outro lado do mundo e não é capaz de conversar com quem dorme com você na mesma cama. Não é capaz de conversar com quem assiste televisão com você, sentado no mesmo sofá. A gente conversa com gente que a gente talvez nem conhece, né? Pessoas que curtem as fotos, que curtem não sei o que lá, não sei essa linguagem de tecnologia dos jovens, né? Então, mas aí você tem dificuldade de curtir uma alegria, né? De dizer que achou bonito, que gostou de uma atitude de quem quer que seja próximo de você. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso que Jesus hoje quer chamar a nossa atenção. Deus sabe de tudo. Ele até sabe o que nós precisamos, mas ele quer que nós falamos. Ele quer que nós externalizemos o que de fato nós queremos. E cabe a ele julgar, repito, cabe a ele julgar se nós vamos ou não alcançar essa graça, essa bênção. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos todos ser mais comunicativos, em vez de simplesmente ficar com raiva. Ou então, eu termino, né, lembrando uma situação que todos vocês certamente já passaram por isso. A gente tem dificuldade de falar com a pessoa, certas situações, mas a gente fala com outras, proporcionando, gerando o quê? Fuxico, gerando disse-me-disse, gerando conversa fiada. Como é importante a gente falar para a pessoa mesmo. Então, vamos aprender a sermos mais sinceros uns com os outros. A chegar para a pessoa e falar: olha, fulana, é isso, isso. Para a pessoa mesmo, não tem problema, não. O máximo que ela pode fazer, o máximo que ela pode fazer é te rejeitar. Ou te bater. E eu acredito que isso é um extremo muito grande. Ela não vai fazer isso. Né? E se fizer, paciência. Né? Mas é, todos nós temos que reaprender a beleza de conversar com a pessoa, falar para a pessoa e não simplesmente esperar, né? É a mesma coisa de alguém estar tá doente e quer que o outro descubra que ela está doente. Nós vamos no médico e queremos que o médico descubra o que que a gente tem sem falar nada. Sem falar nada. Ó, se é o médico, você tem que descobrir. Do mesmo jeito que o povo vem aqui confessar, né? E chega. Eu não sei o que eu vou falar para o senhor, não. Ué, mas se você não sabe, eu é que sei. Né? Então, é difícil. Então, as pessoas estão perdendo essa beleza da comunicação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, comuniquem o máximo possível. Falem de você, falem dos seus sentimentos, se abram às pessoas. Vocês vão ver que vocês vão se tornar mais leves nas suas posturas, nas suas atitudes, no seu dia a dia, na sua vida. E tudo vai fluir. Agora, se você não comunica com ninguém, o que acontece? Você começa a descontar em quem não tem nada a ver com vida ruim sua. E aí você começa a maltratar as pessoas, começa principalmente aquelas pessoas que você tem autoridade sobre elas. Principalmente aquelas pessoas que são mais vulneráveis do seu lado. Principalmente os mais fracos e pequenos. E esse é o risco. Esse é o perigo. Então, vamos nos comunicar. Vamos todos aprender a beleza, a arte de falar sobre nós mesmos, sobre nossos sentimentos, não sobre nossa vida, isso é outra coisa, né? É outra realidade. Né? Se você quiser relatar detalhes de sua vida, faça o que você quiser. Mas o importante é que a gente se comunique com as pessoas. Para que todos, não que ninguém vai querer saber da minha vida, essa coisa toda, não, mas todos vão poder compreender minhas posturas, minhas atitudes e vão poder até me ajudar, se for a questão. Então, bom dia para todos, fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Deus abençoe a cada um de nós e que Nossa Senhora Aparecida continue a interceder a Jesus por cada um de nós, falando para Ele sobre cada um de nós e nos concedendo as graças que nós necessitamos para as nossas vidas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e com Nossa Senhora.